muitos te esperam. Sofres e choras? Não desanimes e segue adiante. Encontrarás à frente aqueles que atravessam dificuldades maiores. A tua dor será talvez a luz da experiência para clarear as veredas dos que jazem nas trevas. E o teu sorriso será uma bênção de esperança para aqueles outros que até hoje ainda não tiveram qualquer migalha de alegria para viver. Emmanuel, do livro Sinais de Rumo, Chico Xavier. Naquele instante, teve a impressão de que Áquila representava a comunidade de todos os ofendidos por seus desmandos cruéis. Serenidade branda enchia-lhe o coração. Sentia-se mais distanciado do orgulho, do amor próprio, das ideias amargas, dos remorsos terríveis. Cada gota de pranto era um pouco de fel que expungia da alma, renovando-lhe as sensações de tranquilidade e de alívio. Suas histórias, tua casa, o teu pai, teu passado é minha agonia. Já enxergo agora, no trabalho, no teatro, vou tecendo meu falar e a nossa amizade é um eis a milha descedenta nela tua vida. Vem beber do vaso que sacia. Sou cristão, confesso, digo mais, eu fui tão cego que tantos remorsos carrego. No afã de ter sucesso, inaugurei perseguições, são incontáveis as ações. Foi quando eu mergulhei o olhar em Estevão. Devo ir embora, tua casa é um altar, sou um estorvo à sua harmonia.
What a wonderful world! Que mundo maravilhoso! I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They learn much more than I'll ever know, and I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, Mãe das estrelas, Mãe do céu, alma doce da natureza, ó seiva viva que nutre esse chão, dá tua luz a tudo que vive e respira.
Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Correções. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, pois que filho há a quem o pai não corrija? Paulo, Hebreus 12:7. Bem-aventurado o espírito que compreende a correção do Senhor e a aceita sem relutar. Raras, todavia, são as criaturas que conseguem entendê-la e suportá-la. Por vezes, a repreensão generosa do alto, símbolo de desvelado amor, atinge o campo do homem, traduzindo a advertência sagrada e silenciosa. Mas na maioria das ocasiões, a mente encarnada repele o aguilhão salvador, mergulha dentro da noite da rebeldia, elimina possibilidades preciosas e qualifica de infortúnio insuportável a influência renovadora, destinada a clarear-lhe o escuro e triste caminho. Muita gente, em face do fenômeno regenerativo, apela para a fuga espetacular da situação difícil e entrega-se inerme ao suicídio lento, abandonando-se à indiferença integral pelo próprio destino. Quem assim procede não pode ser tratado por filho, porquanto isolou a si mesmo, afastou-se da providência divina e ergueu compactas paredes de sombra entre o próprio coração e as bênçãos paternas. Aqueles que compreendem as correções do Todo Misericordioso reajustam-se em círculo de vida nova e promissora. Vencida a tempestade íntima, revalorizam as oportunidades de aprender, servir e construir, e, fundamentados nas amargas experiências de ontem, aplicam as graças da vida superior com vistas ao amanhã. Não te esqueças de que o mal não pode oferecer retificações a ninguém. Quando a correção do Senhor alcança-te o caminho, aceita-a humildemente, convicto de que constitui verdadeira mensagem do céu. Emmanuel. Senhor, muito obrigada pelo que me deste, pelo que me dás, pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigada pela beleza que meus olhos veem no altar da natureza, olhos que contemplam o céu cor de anil e se detêm na terra verde salpicada de flores em tonalidades mil. Pela minha faculdade de ver, pelos cegos eu quero interceder. Por aqueles que vivem na escuridão e tropeçam na multidão, por eles eu oro a ti, imploro comiseração, pois eu sei que depois dessa lida, numa outra vida, eles enxergarão. Senhor, muito obrigada pelos ouvidos meus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do salgueiro, a dor e as lágrimas que escorrem no rosto do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais que a gente ouve uma vez e não se esquece nunca mais. Diante de minha capacidade de ouvir, pelos surdos eu quero te pedir, pois eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles voltarão a ouvir. Muito obrigada, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que canta, que ensina, que consola, pela voz que com emoção profere uma sentida oração, pela minha capacidade de falar, pelos mudos eu te quero rogar, pois eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles também cantarão. Muito obrigada, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham. Mãos de caridade, de solidariedade, mãos que apertam mãos.
mãos de poesias, de cirurgias, de sinfonias, de psicografias, mãos que numa noite fria cuida ou lava louça numa pia, mãos que à beira de uma sepultura abraça alguém com ternura num momento de amargura, mãos que no seio agasalham o filho de um corpo alheio sem receio, e meus pés que me levam a caminhar sem reclamar, porque eu vejo na terra amputados, deformados, aleijados, e eu posso bailar. Por eles eu oro e a ti imploro, porque eu sei que depois dessa expiação, numa outra situação, eles também bailarão. Por fim, Senhor, muito obrigada pelo meu lar, pois é tão maravilhoso ter um lar. Não importa se esse lar é uma mansão, um ninho, uma casa no caminho, um bangalô, seja lá o que for. O importante é que dentro dele exista a presença da harmonia e do amor. O amor de mãe, de pai, de irmão, de um companheiro, de alguém que nos dê a mão, nem que seja a presença de um cão, porque é tão doloroso viver na solidão. Mas se eu ninguém tiver, nem um teto para me agasalhar, uma cama para eu deitar, um ombro para eu chorar ou alguém para desabafar, não reclamarei, não lastimarei, nem blasfemarei, porque eu tenho a ti. Então, muito obrigada, porque eu nasci, e pelo teu amor, teu sacrifício, tua paixão por nós, muito obrigada, Senhor. Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade de trazer o Livro dos Espíritos para o nosso estudo da noite. Nós vamos estudar a parte 2ª, capítulo 4, Transmigração Progressiva. E Kardec, na questão 194, ele pergunta aos espíritos: é possível que em nova encarnação a alma de um homem de bem anime um corpo de um celerado? Para a gente compreender bem essa questão, qual é a finalidade, é importante a gente relembrar o que é um homem de bem. E o que é um corpo, animal, um corpo celerado. Nós vimos em outras questões anteriores que o homem de bem é aquele que segue os ensinamentos do Mestre Jesus. É aquele que age por justiça, é aquele que pratica a lei do amor, é aquele que tem a preocupação com o próximo. A sua conduta, ela está pautada nos princípios do Evangelho. Ele se preocupa em fazer ao outro aquilo que gostaria que os outros também vos fizessem. Já um celerado, quer dizer, que habita um corpo de um homem acelerado, é aquele que é capaz de cometer qualquer tipo de crime, de violência, que ele é pautado pela maldade, é aquele que tem uma má índole, ele é perverso, ele não se preocupa com o outro, a finalidade dele
é o seu objetivo, é o seu querer, é a sua vontade que prevalece. Então, uma pessoa que não pensa no próximo, né? Ele está voltado para as coisas maléficas, voltado para o crime, para as maldades. Então, o que a gente pode entender? Alguém que já viveu em outras encarnações, um corpo, né, de um ser do bem, ele pode vir em outra encarnação como alguém capaz de cometer maldade, perversidade? Aí os espíritos respondem: não, visto que não pode degenerar. Mas o que vem a ser degenerar? Degenerar, segundo o dicionário online de português, significa você mudar de um estado ou condição qualitativamente inferior, declinar, ou perder ou ter alterado as qualidades próprias de sua espécie. Ou seja, conforme a resposta dos espíritos, uma pessoa de bem não tem condição de voltar em outra encarnação como uma pessoa perversa, porque ele não tem condições de voltar para o estágio anterior, né? Pelo contrário, nós sabemos que o espírito ele só progride, ele pode estacionar. É fácil da gente entender. Vamos pensar um Chico Xavier, que viveu a sua última encarnação em benefício do outro. Fez tudo que o Evangelho nos ensina, né? Seguiu o modelo do Cristo. Imagina, numa próxima encarnação, o Chico Xavier vir como um criminoso, um assaltante, um ser de má índole. Quer dizer, é inadmissível, a gente não consegue nem pensar como seria isso, né? Então, conforme os espíritos, isso não é possível. Mas ainda, Kardec continua indagando aos espíritos. A alma de um homem perverso, ele pode tornar-se um homem de bem? Quer dizer, já que nós vimos que um espírito que teve encarnações, né, os princípios preservados de um homem de bem, ele não pode voltar como um criminoso, como alguém perverso, ligado à maldade. Mas e o contrário? Um ser que viveu em função de crime, de maldade, perversidade, ele pode vir como um homem de bem? Os espíritos respondem: sim, se arrependeu. Isso constitui, então, uma recompensa. Então, se ele, na próxima encarnação, principalmente no plano espiritual, ele teve essa visibilidade, ele conseguiu entender, ele conseguiu compreender, ele estudou, ele pediu, ele quis vir para poder começar a quitar os seus débitos. Reconheceu que a maldade já não tem mais efeito. Então, ele pode vir, sim, como um homem de bem. Ele pode receber isso como recompensa pelo seu esforço. Inclusive, Miramês, em seu texto, analisando essa questão, ele diz que a alma de um celerado, em uma encarnação, pode em outra voltar, animando o corpo de um homem regenerado. Ou seja, ao perceber que a maldade já não existe mais espaço em seu coração, começou a estudar, a compreender, a melhorar, ele quer vir como uma pessoa melhorada, uma pessoa regenerada. Então, ao se arrepender, ao reconhecer a sua culpa, ele pode sim vir em outro corpo, animando, um ser de bem, se esforçando, porque aí é claro que os desafios, as maldades, as oportunidades vão estar te perseguindo. Ele vai ter que provar que realmente merece essa oportunidade. Ele vai ter que provar que ele aprendeu, que ele reconhece a sua culpa e precisa melhorar. E tem que se esforçar, ter muita boa vontade para não cair novamente em outras falhas. Kardec ele ainda complementa essa questão dizendo que a marcha dos espíritos ela é progressiva, jamais retrograda.
eles se elevam gradativamente, né, gradualmente na hierarquia e não desce da categoria a que ascenderam. Ou seja, não há condições de um espírito retroceder em seus sentimentos. Ele sempre avança. Ela é a lei do progresso, né? Que é a força de Deus. Então, nós estamos sempre seguindo em frente. Nós não retornamos, nós não regredimos. Nós podemos estacionar, né? Mas voltar ao estágio anterior, não. Nós estamos obedecendo a lei de Deus, que é a lei do progresso. Kardec ainda continua nos explicando que em suas diferentes existências corporais podem descer como homens, não como espírito. Assim, pode mais tarde animar o humilde obreiro e vice-versa. Herodes era rei e Jesus carpinteiro. O que ele está querendo nos mostrar? Que um ser, ele pode encarnar como uma pessoa simples, como um trabalhador braçal, pode não ter desenvolvido intelectualmente, e em outra encarnação ele pode vir totalmente o contrário, pode vir rico, pode ter conhecimentos intelectuais. Então, como Jesus, por exemplo. Jesus, quando ele veio à Terra nos ensinar, ele tinha toda aquela bagagem de luz, né? Toda a sua espiritualidade é desenvolvida, mas ele veio como simples carpinteiro, né? Porque isso mostra para nós que não é a condição social, não é a posição social que vai determinar a elevação moral de um ser, né? Ele pode ser um homem de bem, independente dessas condições. Miramês, ele ainda vem nos alertar, trazendo a seguinte afirmação, que nos caminhos de Deus, tudo cresce. A alegria, a esperança, as qualidades nobres, elas podem desabrochar naquelas criaturas que se arrependeram, naquelas criaturas que hoje entende melhor a sua condição, ela percebe a maldade, tudo que ela fez de errado. E Deus, nosso Pai Criador, está sempre disposto a nos dar uma nova oportunidade. E cabe a nós aproveitar com alegria, com esperança na vida futura, buscar as qualidades nobres, as virtudes do homem de bem. E nós sabemos, né, que essas qualidades do homem de bem, elas não são fáceis, mas são possíveis, né? Então, é interessante a gente pensar como pode ser uma pessoa de bem, quais são as qualidades. Então, dentre tantas, nós podemos destacar algumas que são relevantes nesse momento, como a resignação, a gente aceitar todos os desafios, problemas, situações difíceis, sem ficar queixando, reclamando, revoltado, né? Buscar compreender o porquê eu estou passando por aquele momento, por aquela situação. Buscar a alteridade, né? O respeito por aquelas pessoas que pensam diferente, seja na religião, seja no campo familiar, seja na política. Então, assim, cada um tem a sua concepção, cada um tem as suas ideias, cada um pensa de forma diferente. Mas a gente precisa também respeitar o outro que também pode pensar diferente de nós. Nós precisamos compreender porque cada um está num estágio diferente. Se nós já atingimos um grau mais elevado, se nós temos mais condição de compreender, é a oportunidade para poder perdoar aqueles irmãos que ainda são ignorantes, que ainda estão num estágio um tanto quanto distante ainda da evolução. E não ficar alimentando a raiva, o ódio, a vingança e perdoar sempre as ofensas do outro, porque afinal de contas foi isso que Jesus veio nos ensinar.
buscar ser humilde quando estiver diante da oportunidade de ajudar alguém, seja com coisas materiais, seja com positividade, seja com oração, em todas as formas, né? Ser benevolente. Ajudar, oferecer o auxílio, mas sem prejudicar, sem humilhar o outro. Então, dentre tantas essas características do homem de bem, e nós temos tantos exemplos na doutrina espírita que vem nos mostrar o quanto essas pessoas, né, vieram nos ensinar a trilhar, a trabalhar no campo do bem, de buscar evolução, de compreender os desafios, né? Se nós estamos vivendo num mundo de prova e expiação, então é natural, é normal que a todo instante nós vamos enfrentar desafios, dificuldades, situações difíceis. Mas nós temos a inspiração nesses seres que vieram aqui na Terra para nos mostrar o caminho correto, né? Buscar a serenidade, o amor ao próximo, a caridade, o perdão, né? E a resignação. Então, essa lição, essa questão de hoje, né? Feita por Allan Kardec, a resposta dos espíritos, nos faz refletir. Será que nós estamos nos tornando uma pessoa de bem? Então, que essas palavras, que essas orientações, que esses questionamentos, que essas afirmações possam nos ajudar para que possamos nos afirmar na certeza que a vida futura nos reserva coisas boas quando nós caminhamos lado a lado com Jesus. Obrigado pela sua atenção. Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Queridos irmãos, uma boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco na noite de hoje. O Evangelho nos convida nessa noite de hoje a um pequeno bate-papo sobre o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. E o nosso item que foi pedido para a gente é: a felicidade não é desse mundo. Nós poderíamos começar reflexionando: se a felicidade não é desse mundo, de que mundo ela é então? Já podemos começar pensando nisso. Ou será que ela pode ser deste mundo, dentro da limitação que ele nos dá? Eu vou ler um trechozinho, só um parágrafo, porque essa lição ela é um pouco larga. Não nos daria tempo de ler a lição toda, mas só para a gente se situar, para a gente se recordar, nós vamos ler um parágrafo aqui e já convidamos os irmãos, tá? Para poder fazer a leitura depois no Evangelho, capítulo 5, item 20. A felicidade não é desse mundo. Pelo cardeal Modot, Paris, 1863. Não sou feliz. A felicidade não existe para mim, exclama geralmente o homem, em todas as posições sociais. Isso, meus queridos filhos, prova melhor que todos os raciocínios possíveis a verdade desse ensinamento do Eclesiastes. A felicidade não é desse mundo. De fato, nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude em flor são condições suficientes para a felicidade. Digo-vos, mas nem mesmo juntas essas três condições tão desejadas o são, uma vez que se escutam constantemente, no meio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades lamentarem-se amargamente da condição de suas existências. Então aqui o Evangelho já começa nos mostrando que, embora muitas pessoas sejam ricas,
estejam jovens, disponham, de saúde do seu corpo físico, mas elas às vezes falam que não são felizes, que sempre falta alguma coisa. Ora, nós podemos pensar que nós estamos em um mundo de provas e expiações, um mundo onde existe mais tristezas do que alegrias, um mundo que está passando por um processo de transformação, um processo de mudança, onde passará a ser um mundo de regeneração. E de acordo com o Evangelho de Jesus, no mundo de regeneração, a felicidade já será mais intensa. Mas mesmo assim, dizem os espíritos, ela não será absoluta. Então, no mundo de provas e expiações, que é o planeta Terra, onde nós vivemos, onde nós estamos encarnados aprendendo, nós não vamos ter essa felicidade absoluta, porque não seria, é um mundo que não nos dá essa condição. Mas também os espíritos nos dizem que nós podemos sim ter momentos de felicidade relativa. Todos nós podemos ter, dentro daquilo que o mundo de provas e expiações nos pode oferecer. Tem uma pergunta muito interessante no Livro dos Espíritos, a pergunta 920, onde Kardec pergunta: o homem pode gozar na Terra uma felicidade completa? E olha que interessante, os espíritos responderam a Kardec: não, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Mas dele, do homem, depende abrandar os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser na Terra. Então aí a gente vê os espíritos nos afirmarem categoricamente que não podemos ter essa felicidade absoluta nesse planeta, que é uma escola, que é uma prisão em alguns momentos, que é um planeta de provas e expiações, onde nós estamos passando e que ainda não existe essa felicidade completa, absoluta e verdadeira. Mas também nos fala os espíritos que depende do homem, depende de cada um de nós abrandar, atenuar esses males e ser tão feliz quanto nos é possível. Quer dizer, dentro das nossas possibilidades, dentro daquilo que o mundo nos oferece, nós podemos ter momentos de felicidade em nossa vida física. Mas entendendo que a Terra, que o nosso planeta, não é um lugar ainda, todavia, propício à felicidade completa. Chico Xavier, nosso querido irmão, ele tem uma frase muito bonita, onde ele diz assim, que a Terra não é uma estação de veraneio. Exatamente, né? A Terra não é um mar de rosas. Temos dificuldades que são normais, que fazem parte do nosso processo evolutivo. Alguns mais, outros menos, dependendo da necessidade de cada um, dependendo da lei de causa e efeito, daquilo que cada um tem que passar. Então nós temos que entender que qual é o nosso conceito de felicidade, porque muitas das vezes nós
aliamos felicidade com dinheiro, com beleza material, com saúde. E o Evangelho nos convida a fazermos uma reflexão mais profunda sobre o que seria essa felicidade verdadeira, se através desses objetos que nós falamos, carro, dinheiro, uma casa bonita, será que de verdade nós podemos alcançar a felicidade verdadeira? Quando nós falamos que a felicidade não é desse mundo, nós precisamos, meus irmãos, entender e analisar quais são as nossas expectativas verdadeiras, reais, para o que é ser feliz e qual é a realidade que nós encontramos na nossa vida, no nosso mundo, naquilo que nós estamos fazendo aqui, enquanto espíritos que somos, encarnados, vivendo em um mundo de provas e expiações. Então, para isso, primeiro, o Espírito Joana de Ângeles, essa benfeitora espiritual, ela tem uma abordagem muito interessante sobre isso, onde ela nos ensina que devemos reflexionar primeiro para entender o que é essa felicidade, deveríamos reflexionar sobre alguns elementos básicos da nossa existência material, física, que seriam eles o nosso nascimento, as doenças que passam pela nossa vida, o envelhecimento e a morte. Ela nos convida a reflexionar sobre esses 4 elementos, que são transformações que nós vamos passando ao longo da nossa vida material. Hoje, nós podemos dizer que todos nós que estamos aqui é porque um dia nós nascemos, verdade? Um dia nós acordamos para essa vida, abrimos os nossos olhos para a vida material. E todos nós que estamos aqui encarnados já passamos pelo processo do nascimento. Estivemos 9 meses esperando e um dia nascemos. E provavelmente, a partir do momento que nós nascemos, 1 mês depois, 1 ano depois, nós já envelhecemos um pouquinho. Nós já não somos mais aquele bebê recém-nascido. Porque o envelhecimento é um processo natural que passamos ou que vamos passar todos. Nós podemos e devemos tentar envelhecer bem, com qualidade de vida, com saúde, com beleza também, por que não? Desde que sem excessos, desde que não nos transformemos em escravos da beleza física, da cirurgia plástica, entendendo que o envelhecimento é um processo natural, bonito também. Então, a partir do momento que nós abrimos os olhos para a nossa vida física e que os dias vão passando, os meses, os anos, nós vamos envelhecendo. E a gente já vai explicar por que estamos dizendo isso. Nós também, em determinados períodos de nossa vida, podemos adoecer. Doenças mais simples ou às vezes doenças muito difíceis de lidar com elas. Poderemos adoecer, que também é um processo natural, vamos perdendo fluido vital, vamos envelhecendo, vamos às vezes levando uma vida também, tanto física como mental, que nos leva a
processos de enfermidade, porque hoje nós sabemos que muitas enfermidades que nós temos são produzidas pelas nossas emoções, são enfermidades emocionais. Por isso o Evangelho nos convida a fazer o conhecimento de nós mesmos, a fazer a nossa reforma íntima, a disciplinar as nossas emoções, os nossos pensamentos, porque sabemos que o pensamento tem cor, tem vida, tem cheiro. Então isso tudo também faz parte de estarmos ou não enfermos, de estarmos ou não sanos. E muita gente liga, faz uma conexão, que a felicidade nossa, ela está diretamente ligada, por exemplo, à juventude. Então, muitos de nós pensamos que se estamos envelhecendo, não podemos mais ser felizes. Porque a felicidade para essas pessoas é justamente ser jovem, ser belo, ser lindo. Então, nesse conceito, sim, nós vamos entender que a felicidade, então, não é desse mundo, porque queiramos ou não, nós vamos envelhecer. Também, às vezes, podemos fazer também essa conexão de que felicidade depende da saúde física. Claro que é maravilhoso termos saúde, mas também, mais cedo ou mais tarde, podemos nos enfermar, podemos adoecer por processos que temos que passar, por provas, por expiações, ou pela própria maneira que nós vivemos. Se nós aliamos que só vamos ser felizes se estamos sanos, também vamos entender que a felicidade não é desse mundo, porque principalmente hoje em dia, muitos de nós passamos muita parte da nossa vida enfermos. Enfermidades físicas, enfermidades espirituais, enfermidades mentais, porque ainda não sabemos educar o nosso pensamento, as nossas emoções, e também porque trazemos uma bagagem espiritual, temos um passado onde às vezes a vida nos convida a passar por uma enfermidade, por uma expiação dura, para que possamos progredir espiritualmente. E muita gente pensa que uma pessoa enferma não pode ser feliz. E isso não é verdade, porque às vezes o nosso corpo físico está enfermo, mas podemos estar sanos, melhorando espiritualmente, podemos ir nos curando espiritualmente. Então, se nós entendermos felicidade ligada somente à juventude, à beleza, à saúde, nós vamos entender que nós não podemos ser felizes dessa maneira, ok? Nós temos que acreditar também que viver para sempre. Muita gente pensa, viver para sempre é a eterna felicidade. Mas nós sabemos que um dia nós vamos desencarnar. O nosso corpo físico vai desencarnar, porque nós, espíritos, não vamos morrer nunca. A vida continua, a morte não existe. Já aprendemos isso na nossa querida doutrina espírita. Mas o nosso corpo físico, um dia, ele deixará de funcionar. Porque a morte, um dia, ela nos vai abraçar a todos. Não sabemos quando, nem de que maneira será. Mas um dia ela chegará. Então, a partir do momento que nós entendemos que isso é só uma passagem, que a vida segue, que a vida continua exuberante, nós vamos ser mais felizes.
Porque nós vamos entender que, na verdade, esse tempo que passamos aqui nesse mundo, na Terra, é um período muito curto, é um piscar de olhos, como dizem os poetas, a vida é um sopro, passa muito rápido, mas nós não vamos morrer, nós vamos seguir adiante no mundo espiritual. Nós vamos rever as pessoas que nós amamos e que já partiram. E podemos, sim, ter esse momento de felicidade, de certeza que a vida continua, que nós não vamos morrer. Meus irmãos, nós temos, segundo Joana de Ângeles, que ajustarmos e entendermos esse foco. Focalizar a vida de uma maneira diferente. Passando por todo esse processo do nascimento, do crescimento, do envelhecimento, da enfermidade, da morte, como um processo natural que não quer dizer infelicidade. Podemos passar por isso tudo com bom ânimo, com alegria. Evangelho quer dizer boa notícia. Jesus nos traz essa boa notícia todos os dias e a doutrina espírita nos convida à alegria, à felicidade dentro daquilo que nós podemos esperar em um mundo de provas e expiações. A nossa existência corporal, meus irmãos, nos dizem os espíritos superiores, não é um destino, é somente um trajeto. Quando a gente fala isso, eu me lembro de uma história muito bonita, uma história muito conhecida, mas muito interessante, onde conta-se que um jovem, um dia, buscando a felicidade, ele decidiu que ia ao encontro de um sábio que era muito conhecido naquela região, que era conhecido por receber bem as pessoas, que era conhecido por ser um homem extremamente feliz. E ele também queria ser feliz. Então ele pensou, eu vou conhecer esse sábio, vou buscá-lo. E saiu. Esse sábio vivia em uma montanha, em uma aldeia. Chegou ali, ele falou com os habitantes daquele lugar, que ele gostaria de conhecer aquele sábio. E os habitantes, muito gentilmente, disseram para ele, olha, ele vive lá no alto da montanha, você vai subindo até chegar lá. E ele foi subindo, passando pelos percalços naturais do caminho. E quando chegou lá, de longe ele viu uma casinha, muito simples, muito pobre materialmente falando. E ele pensou, será que é aí que vive esse sábio? E ele foi se aproximando lentamente e pela janela da casinha ele viu efetivamente o sábio, um senhor já de uma certa idade, sentado numa cadeira, olhando pela janela. Então ele se acercou, bateu na porta e o sábio lhe convidou gentilmente, passa, meu filho, entre. E ele, a primeira impressão que ele teve foi de ver aquela casinha simples, que não tinha quase nada, tinha o mínimo possível para uma pessoa viver. Uma mesinha, uma cadeira, alguns utensílios para fazer comida, uma pequena cama para o descanso do corpo físico. Era uma pessoa que vivia com o mínimo, mas com um rosto sorridente, com aquele olhar de ternura, aquelas pessoas que transmitem uma paz, uma harmonia. Mas ele, naquela ânsia que ele tinha, a primeira coisa que ele perguntou para o sábio, mas o senhor vive assim? Não tem nada nessa pobreza? Essa casa não tem móveis? Onde estão os móveis do senhor? E o
o sábio, muito docemente, olhou para ele e falou assim, olhando nos seus olhos: onde estão os seus? E ele respondeu: ah, mas eu só estou aqui de passagem. Minha casa ficou para trás. E o sábio, com toda a amorosidade do mundo, respondeu a ele: eu também, meu filho, só estou aqui de passagem. Então, meus irmãos, aí a gente vê que a felicidade, ela não está nos bens materiais. A gente escuta muito e vê muitos irmãos nossos, amigos, familiares, falando: eu vou ser feliz quando eu comprar aquele carro, eu vou ser feliz quando eu comprar aquela casa, aquela bolsa, quando eu fizer aquela viagem. Mas o Evangelho nos convida que podemos encontrar a felicidade nas coisas mais simples da vida. Não que nós não possamos adquirir os bens materiais. Claro que podemos através do suor do nosso trabalho, com honestidade, termos sim bens materiais, desfrutar de uma boa casa, de um bom carro, mas entendendo que a felicidade verdadeira não se encontra aí. Muita gente tem tudo isso, como a gente leu, no parágrafo do Evangelho, e não tem a felicidade verdadeira, que vai muito além disso. Então, quando nós estamos aqui reencarnados neste mundo, é como se fosse nos oferecido uma proposta pedagógica. O que é uma proposta pedagógica? É um conjunto de métodos que a espiritualidade, que os espíritos amigos vão utilizar para assegurar a nossa assimilação, o nosso entendimento dos conteúdos que cada um de nós necessitamos para passar por essa vida. E nós compreenderemos que tudo aquilo que nos envolve tem uma finalidade específica, que todos os sofrimentos que nós passamos têm uma finalidade na nossa vida. Então aí a gente vai descobrir que tudo que passamos na nossa vida é essencial para o nosso crescimento e que podemos sim ser felizes apesar desses percalços da nossa jornada evolutiva. Porque, como diz Chico Xavier, como dizia ele, tudo passará. Todos os problemas um dia passarão. E nós descobrimos também, como espírito imortal que todos nós somos e em evolução, que existe muita vida, dentro e fora do corpo. Ou seja, existe muita vida dentro de nós. Existe um caminho que às vezes ainda a gente não descobriu. E quando nós saímos do corpo, quando nós desencarnamos, as portas se abrem e essa vida se faz mais verdadeira. Porque somos espíritos imortais e se nos abre um mundo novo, onde existe muita felicidade também, nos aguardando, nos esperando, por suposto, claro, se nós cumprirmos bem a nossa missão aqui na Terra, porque só vai desencarnar bem quem viver bem. Nós vamos colher aquilo que nós plantamos. Mas entendendo que tanto o sofrimento quanto o amor andam de mãos dadas conosco, nos afirma o espírito Joana de Ângeles. Eu achei isso muito bonito. Tanto o sofrimento quanto o amor
andam de mão dadas conosco. Passamos por sofrimentos, mas também recebemos muito amor ao longo de nossa vida. Somos muito amados por Deus, por Jesus, por amigos, pelo nosso anjo da guarda. E temos que aprender a amarmos a nós mesmos. Isso também é muito importante. Como disse Jesus, ama o próximo, ama-te a ti mesmo também. Isso também é um caminho para aquilo que nós chamamos de felicidade verdadeira, justa. Vivemos a lei de causa e efeito, entendendo que tudo retorna para nós. E essa lei, ela nos acompanha ao longo da nossa vida. Se nós semeamos paz, nós vamos colher paz. Se nós semeamos amor, nós vamos colher amor. E da mesma maneira, se nós semeamos inimizades, egoísmo, desarmonia, nós também vamos colher isso. Então vamos nos colocar na condição de servidores do bem, de semeadores do amor, semeadores de coisas boas. E assim, semeando a bondade, o amor, nós vamos aprendendo a sermos mais felizes, porque já dizem os bons espíritos que felicidade verdadeira é levar felicidade à vida de outras pessoas. Isso é muito certo, porque não existe nada mais confortador, libertador, quando a gente faz alguém feliz. Quando alguém diz para nós, olha, hoje você me fez tão feliz, você me trouxe tanta paz, tanta harmonia. Isso é maravilhoso. Isso é a felicidade verdadeira. Então, quando nós entendemos isso, nós começamos a traçar projetos de felicidade para a nossa vida. Projetos onde estão envolvidos a resignação, a gratidão, o bom ânimo. Quando a gente passa a aceitar as coisas com resignação. O que é resignação? O Evangelho, no segundo Espiritismo, nos fala. É o consentimento do coração para aceitar aquelas coisas que nós não podemos mudar. Gratidão. Termos gratidão por tudo, darmos graças todos os dias, pela saúde, pela doença, pela riqueza, pela pobreza, pela família, pelas necessidades, por tudo. Como dizia Paulo, em tudo dai graças. E termos bom ânimo. O livro Boa Nova, que é uma pérola do Evangelho, uma das pérolas do Evangelho, que é um livro que nos convida a voltar 2000 anos atrás e conviver com Jesus. É como se estivéssemos com Ele aí, naquele tempo. Tem histórias lindas. E uma das histórias que tem, um dos capítulos, chama Bom Ânimo, onde Jesus fala com o apóstolo Bartolomeu, porque ele era muito triste, ele estava sempre triste. E Jesus vai falar para ele do bom ânimo, de deixar aquela tristeza para nós, que o Evangelho nos convidava a uma vida nova. E igual Jesus falou com ele fala conosco todos os dias também. Evangelho é vida nova e vida em abundância. Mas para isso, tenhamos bom ânimo. Nos convida o livro Boa Nova, nos convida o Evangelho de Jesus. E não existe, meus irmãos, já encerrando, felicidade sem gratidão. Damos graças todos os dias por tudo e por todos. E vamos encerrando, deixando uma historinha muito conhecida também,
mas muito bonita, que eu gosto muito, que conta que um dia um homem, era véspera de Natal, e ele era um homem rico, um senhor que tinha um bom trabalho, uma boa casa, um bom carro, mas que não era feliz. Sempre havia alguma coisa ou outra que não lhe deixava ser feliz. E ele sai do seu trabalho na noite de Natal e resolve dar um passeio antes de ir à casa. E passando numa rua, naquela noite de Natal, ele vê uma senhora muito pobre, vestida de uma maneira muito simples, catando lixo na rua, buscando coisas, com a carinha muito boa, e ele fica vendo aquilo e ele não sabe por quê. Aquele quadro, aquela visão chama a atenção dele. Então ele para e começa a observar a senhora. De repente ele vê que vem uma revoada de pássaros sobre eles e passa sobre a senhora. E a senhora então, em voz alta, fala assim: "Oh meu Deus, Criador do universo, oh meu Jesus, muito obrigada por essa revoada de pássaros. Ah, meu Senhor, o Senhor me mima muito, desse jeito eu vou ficar perdida." Então aquele homem parou e pensou: meu Deus, essa mulher tão pobre, numa noite fria, catando lixo, na noite de Natal, agradecendo a Deus pelo mimo que Deus estava dando a ela. E eu que tenho tudo, não agradeço, só faço reclamar. Então, a partir daquele momento, ele direcionou sua vida para outro rumo e passou a agradecer também. A gratidão, meus irmãos, é maravilhosa e deve caminhar conosco em todos os momentos de nossa vida. Jesus é o condutor na nossa vida. Nós não estamos em um barco à deriva no oceano. Jesus é o nosso condutor. E que Ele esteja conosco em todos os momentos de nossa vida e que possamos agradecer sempre, mesmo nos momentos mais difíceis, porque a gratidão também é um dos caminhos para a felicidade verdadeira. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados também aqueles que sabem agradecer por cada dia, por cada momento. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça. Um beijo muito grande no coração de todos. Que assim seja. Queridos irmãos em Cristo, nesse momento de suave meditação, pedimos a presença de espíritos amigos para esse passe. Senhor de infinito poder e bondade, ajudai-nos a retirar da nossa mente todos os pensamentos negativos que se encontram alojados em nossa alma, fruto da nossa condição de ser imperfeito. Que ideias de vingança, pensamentos inferiores e egoístas sejam afastados da nossa mente. Que os desequilíbrios emocionais, ansiedade, impaciência e estresse sejam corrigidos, visando uma nova harmonia do nosso ser. Que todas as doenças alojadas em nosso corpo tenham seu mecanismo de enfermidade interrompido no nosso sistema de defesa orgânico e inicie a revitalização da nossa saúde. E assim,
meu Pai Celestial, com suas bênçãos e as energias luminosas e curativas de seus missionários, possamos receber as melhores vibrações energéticas através deste passe e que essas vibrações venham em forma de ideias edificantes, de otimismo, alegria e nos fortaleça para o perdão, a paciência e a serenidade necessárias à resolução de nossos problemas e provações. Peço, Senhor, que nos ensine a viver um dia de cada vez, que nos oriente a superar os traumas do passado e guardar apenas as lições valiosas, tanto de experiências felizes como as dolorosas. Também, Senhor, permita o cuidado necessário para controlarmos o medo diante do futuro que ainda está fora do nosso alcance. Que possamos aproveitar a beleza e o sabor dessa existência em cada momento sagrado que o Senhor nos permite viver, com sabedoria, discernimento e entusiasmo pela vida. Que nessa jornada terrena possamos aprender a nos elevar espiritualmente um pouco a cada dia, sempre seguindo os conselhos do Cristo. E que o espírito de fraternidade, o amor de Deus ao próximo e a nós mesmos sejam a base do nosso comportamento e a prática da caridade e do perdão a nossa conduta diária. E dessa forma possamos ser merecedores das suas bênçãos, nos fortalecendo e curando nossas enfermidades por sua intercessão misericordiosa. Em nome de Jesus, agradecemos por tudo que recebemos até o dia de hoje, rogando mais uma vez a tua proteção, o teu amor e a tua paz. E continuando nessa vibração de amor, nós agradecemos aos bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajude a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Que assim seja.